Jai Shri Shri Guru Gauranga Jataha. Bom dia, Namastê. Hoje eu vou falar sobre o primeiro ensinamento do Gita, chamado Bhagavad Gita, que foi falado pelo próprio Senhor Supremo Bhagavan Sri Krishna para o seu amigo e discípulo, também era parente, primo Arjuna. Esse primeiro ensinamento que Krishna deu no segundo capítulo é chamado de Sankhya. O segundo capítulo é chamado Sankhya Yoga. Sankhya quer dizer yoga, ou seja, conexão com Deus através da diferenciação ou análise dos elementos que compõem o nosso corpo sutil e corpo material e a diferença dele, nosso real ser, que é a alma, que é transcendental. Analisar a diferença entre um e outro e quais são esses elementos. No começo do Gita, Arjuna, que era primo, amigo e discípulo de Krishna. Krishna é Deus, Arjuna era primo, amigo e discípulo dele, associado eterno dele. Eles vieram a esse mundo junto, na terra conhecida como Bharata, Índia. Isso foi há mais de 5.300 mil anos atrás. Então o Ocidente, a comunidade ocidental tem dificuldade de aceitar esses ensinamentos, porque na Bíblia a história da humanidade começa nessa data. Próximo dessa data, na Bíblia fala que a humanidade surgiu na Terra. Então, como na cultura védica a história é contada bem antes disso, e a história do Gita ela vem do Mahabharata, que é a história da grande Índia, que é bem antes disso, há milhares e milhares de anos atrás. Então os filósofos e religiosos, teólogos ocidentais têm dificuldade de aceitar esses ensinamentos baseados no limitado conhecimento que eles têm. Na Bíblia não foi falado, não foi o foco contar a história da humanidade toda, até porque é um livro só. Então eles focaram na salvação da alma. Isso é louvável, mas de acordo com o Gita atrapalha a compreensão e até a fé na cultura védica. Então por isso tem esse impedimento. Mas o fato é que o Gita foi falado há mais de 5.300 anos atrás. Já existia humanidade aqui há milhares de anos, desde que o universo foi criado. Isso tudo é falado em escrituras, literaturas extensas, como o Srimad Bhagavatam, também o Ramayana. E tudo que está falando nas escrituras também, quem quiser comprovar, tem evidências arqueológicas na Índia, todos os lugares descritos ali tem hoje achados arqueológicos que comprovam a existência daquelas personalidades que construíram tais monumentos, como a ponte de Rama. Quem pode ir no Google e ver Adams Bridge, que os ingleses colonizaram, trocaram o nome, ou então Rama Setu, vai ver a ponte que Rama construiu com a ajuda do exército deles para chegar até Lanka. Tem o lugar de nascimento de Krishna. Tem o Palácio de Ravana em Sri Lanka. Tem vários passatempos de Rama que comprovam, os achados arqueológicos comprovam que eles vieram há milhares de anos atrás e Krishna há mais de 5.300 anos atrás. Então esse Gita foi uma batalha que houve entre as forças divinas contra as forças demoníacas, que aconteceu em Kurukshetra. Esse campo fica no norte da Índia, no estado de Haryana. Existe lá um museu também, vários achados dessa época, dessa guerra. E ali Arjuna estava do lado do exército de Krishna e chegou no meio do campo de batalha e viu que do lado oposto tinha vários amigos e parentes, até parentes dele, lutando, disposto a matar ele. A guerra aconteceu porque o pai de Arjuna e dos Pandavas, que era piedoso, era o rei Pandu, ele morreu prematuramente.
E o irmão de Pandu, rei Dhritarashtra, tinha outros 100 filhos. Rei Pandu tinha 5 filhos, Pandavas, conhecido como Pancha Pandavas. E o irmão dele, Dhritarashtra, que era cego, tinha 100 filhos. Então os Pandavas eram primo dos filhos de Dhritarashtra. Quando o Pandu morreu, pai dos Pandavas, o reino era para ficar com Dhritarashtra. Mas como ele era cego, então ele não podia conduzir o reino. Na cultura védica, então era para ele dividir o reino entre os filhos deles e os de Pandu. Só que, influenciado pelo filho mais velho dele, de Dhritarashtra, chamado Duryodhana, que tinha qualidades demoníacas, ele quis dividir o reino só entre os filhos dele, não entre os filhos do irmão dele, Pandu. Aí Krishna tentou intervir, pediu apenas 5 vilas para os Pandavas. Ele falou: não vou dar nenhum lugar, nenhum pedaço de terra, nem para eles que eles possam cuspir. Além disso, tentou matar os Pandavas várias vezes e por fim não houve outra maneira a não ser essa guerra. Nessa guerra, Krishna teve a intenção de aliviar o fardo da terra para começar essa nova era de Kali, começou há 5.000 anos. E também, como ele mesmo fala no Gita, quando eu venho, eu aniquilo as pessoas demoníacas ou impiedosas e protejo os meus devotos ou piedosos. Então ele veio proteger os Pandavas e aniquilar aqueles que eram demoníacos. Então várias propostas Krishna cumpriu com essa batalha. Então nesse campo de guerra, em Kurukshetra, Arjuna estava no meio do campo. Foi falado um pouco antes da guerra começar, e Arjuna, quando viu os dois exércitos, viu que no lado oposto tinha várias pessoas que ele conhecia, inclusive parentes. Ele ficou bastante em estado de lamentação, não sabia o que fazer. Então isso, Krishna pôs ele nessa situação. Na verdade, Arjuna é associado eterno de Krishna, não existe lamentação para um associado eterno, devoto puro. Ele não tem ilusão dentro dele, mas foi posto ele nessa condição para ensinar a gente que a gente sim tem essa condição. A gente vê quando acontece alguma coisa com algum parente, coisa que a gente tem afeição mundana, a gente entra em lamentação. Às vezes a pessoa até morre por causa disso. Uma mãe que vê um filho morrer prematuramente, às vezes até faz jejum até morrer. Então isso é o estado que acontece no mundo material, e que Arjuna foi posto naquela situação para que Krishna ensinasse para ele a realidade do mundo e qual é a ilusão desse mundo. Então, naquele momento, Arjuna entrou nesse estado e pediu a Krishna instruções, porque não sabia o que fazer. Ele começou a tremer, o arco de lutar dele escorregou da mão dele. Depois ele aceita Krishna como mestre. Naquela condição lamentável, ele pede Krishna instruções naquela situação. Ele não sabe o que fazer. A mente dele fica totalmente ofuscada por esse tipo de sentimento de aflição e lamentação. E aí Krishna começa a cortar com a espada do conhecimento e do desapego a ilusão que estava afligindo a mente de Arjuna, que na verdade é a nossa ilusão, não é de Arjuna. Aí o primeiro ensinamento do Gita é falado no 2º capítulo. São 14 versos seguidos, do 17 até o 30. Primeiro ensinamento, Krishna explica que a alma é diferente do corpo. E Arjuna estava lamentando pelo corpo, que na verdade ninguém morre. Por quê? Porque a alma nunca morre e o corpo nunca vive. Isso é uma realidade dura que a gente deve tentar através da prática aceitar, e que é a ilusão do falso ego, que Krishna explica para Arjuna, que é a gente se considerar o corpo material. Então Krishna explica para Arjuna que a gente não é esse corpo. Aí explica Sankhya que o corpo é composto basicamente por 8 elementos e o 9º que é transcendental. São 5 materiais, que é terra, água, fogo, ar e éter, que compõem esse corpo material físico nosso, que é visto pelos olhos materiais. Tem os
3 elementos sutis, que é invisível aos olhos materiais, mas que também é material, ou seja, não é eterno nem transcendental. Você vê, quando uma pessoa comum morre e vai para outras esferas, como por exemplo um umbral, esse corpo material não vai. Mas o corpo sutil vai, a consciência da pessoa vai. E qual que é esse corpo sutil? Composto por 3 elementos, chama mente, que é o primeiro, é o mais grosseiro dos elementos sutis. Mais sutil do que ele é o intelecto, ou a inteligência. E o último, mais sutil ainda, é o ego. O ego pode ser real ou falso. Falso ego significa quando a gente pensa que a gente é esse corpo. Isso chama falso ego. E real ego é quando a gente pensa que a gente é alma espiritual, eterno servente de Deus. Esse é o real ego. Esses 3 elementos sutis que a gente tem: mente, intelecto e ego. E o nono, que é transcendental, é alma, ou que no ocidente chama também de espírito. Essa alma é transcendental a todos os outros elementos, ou seja, ela não é afetada por nada. Quando a gente lamenta por alguma coisa material, confundida pelo falso ego de achar que a gente é o corpo, pessoas relacionadas com o nosso corpo é nossa, coisas que relacionadas com o nosso corpo é nossa, e aí vem aquele apego, eu e meu. Isso é chamado de sânscrito de ahankara, eu e meu. É falso ego. Quando a gente pensa isso, então o sofrimento e a ansiedade também vem no campo sutil. Vem no emocional, no mental está conectado com o emocional, e a gente sofre ou fica alegre com essas coisas. Isso tudo material. Mas a alma transcende isso. A alma fica passiva, ou seja, ela fica imune a todos esses tipos de sentimento. Por quê? Porque ela é transcendental. A natureza dela é servir Deus só. Mas esse corpo sutil cobre essa natureza da alma, e a gente pensa: eu sou esse corpo, essas coisas do mundo estão relacionadas com a gente, e aí a gente sofre igual a Arjuna estava sofrendo naquele momento da guerra, pensando que ele ia ser o atuante de matar alguém, e de que ele ia ser a causa de sofrimento de alguém, e que o corpo era o real ser. Então Krishna começa a ensinar para ele a diferença do corpo para a alma. Você vê no verso, são 14 versos seguidos, Krishna enfatiza isso, repetição, para enfatizar esse ponto. No 2:22, Krishna fala: ó Arjuna, os prazeres nascidos. No 2:20, Krishna fala: a alma não nasce nem morre, tampouco experimenta crescimento. Ela não nasce, pois é eterna e permanente. A alma é primordial, é sempre jovem e não morre quando o corpo é destruído. Depois, no 22:22, Krishna fala: assim como uma pessoa abandona suas roupas velhas e adquire outras novas, similarmente a alma abandona os corpos velhos e inúteis e aceita outros novos. Esse é o exemplo que Krishna dá. Na verdade, assim como a gente descarta roupas velhas e troca por outras novas, a alma também, quando o corpo fica velho, ela descarta esse corpo velho e aceita outro novo. Então esse é o nosso real ser. Krishna explica para Arjuna que a gente é alma espiritual, a gente não é esse corpo. Compreendendo isso, o desapego vem. Desapego vindo, a paz também vem junto com ele. Por quê? Porque o apego é que traz o sofrimento. Mais para frente Krishna explica para Arjuna, é o apego e o desejo pelos objetos sentidos que causa o sofrimento. Pelo apego a gente fica ansioso de conseguir alguma coisa. Se consegue, vem felicidade material, a gente esquece que esse mundo vai acabar em miséria, esquece da vida espiritual. E se vem o sofrimento, a gente lamenta e sofre. E assim fica, felicidade, tristeza. E assim a vida vai passando, a gente esquece do nosso real ser e da conexão dela com Deus, que é o real objetivo da vida humana. Então, esse é o primeiro ensinamento que Krishna fala para Arjuna. Aqui é o ponto de partida de uma real vida espiritual. Vida espiritual não é falar, é fácil, né?
Mas compreender isso exige uma prática. Esse é o primeiro ponto que Krishna fala para Arjuna. A gente deve tentar compreender através da prática. A gente não é esse corpo, a gente é alma espiritual. Gaur Premanande.